Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetiva. E vamos lá para o nosso segundo vídeo do workshop Bioestatística em R para Ciências Biológicas. Vem comigo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o apoio que vocês estão dando a esse workshop. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo anterior, postado ontem, na data de ontem, para quem está assistindo isso na estreia. Foi só um breve aquecimento, uma breve introdução ao RStudio e aos pacotes e também como se configura, como se instala tudo. Espero eu que você já tenha instalado todos esses programas depois do vídeo de ontem. E agora vamos realmente começar a brincadeira. Foi exatamente daqui que nós paramos com o RStudio aberto, com os pacotes que tinham sido recém-instalados. Mas agora eu vou abrir aqui a janela do script. Vou vir aqui em arquivo. E todos os comandos vão ser escritos aqui nesta janela que pode ser salva posteriormente. Então você já instalou o R, você já quer começar a trabalhar com R, mas ainda falta uma coisa muito importante: os seus dados. Você ainda não trouxe os seus dados para o R, você ainda não consegue abrir sua tabela dentro do R. Possivelmente você organizou essa tabela anteriormente em uma planilha do Excel ou em algum outro programa estatístico. E aqui eu vou trazer uma forma de se trazer esses arquivos e também começar a mexer um pouco com ele, a trazer um pouco das características dos dados que temos em mãos. Então eu convido você a ir fazendo junto comigo essas próximas funções. Bom, para quem está começando agora no R, eu coloquei aqui alguns comentários e eu coloquei essas hashtags aqui do lado. O que são essas hashtags? Elas indicam que isso aqui na verdade é um comentário e não é um comando, não é uma função para ser rodada, certo? É só um pequeno esclarecimento. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os nossos dados para o R. E a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é a pasta da onde nós vamos trazer esta tabela. E para isso tem essa função aqui, que eu vou escrever aqui, setwd. E depois eu vou exatamente na pasta que eu vou buscar. E nesse exemplo aqui, eu vou utilizar todo o caminho, todo o endereço onde está essa pasta. Como é que eu descubro isso? Eu vou abrir aquela pasta do R que eu tinha comentado e vou achar onde está o meu arquivo, ou qual a pasta que eu vou trabalhar. Eu, por exemplo, criei uma pasta para esse workshop. Seria esta pasta aqui. Aí eu clico aqui nessa barra de endereço aqui em cima. Aí vai me dar isso daqui. Que é esse endereço aqui. C, dois pontos, R, curso R, lente objetivo. Não, ainda não é essa pasta. Vou abrir essa aqui. Essa daqui. Aí tem workshop R 2023. Vou copiar. E vou voltar pro R. Eu vou colar esse endereço aqui. Esse endereço ele tem que estar, primeiramente, ele tem que estar entre aspas. Vou botar uma aspa para abrir e outra aspa para fechar. Podem ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Mas se eu rodar o comando desse jeito, ele vai dar
uma mensagem de erro aqui embaixo, ó. É por causa dessa barra ao contrário. Então tem duas formas de resolver isso. Ou você coloca esta barra ao contrário, ou você coloca essa barra 2 vezes, que é o que eu vou fazer aqui. Rodei esse comando de novo. Como é que eu rodei esse comando? Eu apertei Ctrl Enter. Mas você também pode apertar Run aqui, ó. Tá até escrito ali em cima. Para você rodar, né? Para você correr com a linha onde está o cursor, né? Onde está o seletor. Então pode fazer dessas duas formas. Apertar somente o Enter não vai fazer nada. Ele só vai descer com isso uma linha a mais, mas não vai fazer nada pra gente. Aí eu vou rodar esse outro comando aqui, que é o dir. Ctrl Enter de novo. E logo aqui embaixo no console vão aparecer os documentos que estão nesta pasta. Isso aqui vai ser importante para a gente carregar os nossos dados para o R. Então, qual é o próximo passo? É executar a função chamada read.table. Aí esse read.table, eu primeiro vou abrir parênteses, e no RStudio, quando eu abro parênteses, outros parênteses fecham automaticamente para facilitar, porque é muito comum ter erros por ter um parênteses a mais, outro a menos, certo? E eu vou trazer esse arquivo aqui. É um arquivo formato CSV, não é do formato do Excel. Esse formato CSV, né, que são os valores separados por vírgulas. Então eu vou rodar esse read.table e eu vou chamar e o resultado disso daqui, que é a tabela que eu estou chamando, eu vou chamar de dados. Então eu vou escrever dados aqui antes do read.table e vou botar uma setinha com um sinal, com esse sinal de menos aqui e um hífen, comando uma seta, como vocês podem ver aqui. E eu vou rodar esse comando aqui. Não aconteceu nada? Aconteceu sim. Quando não tem nenhuma mensagem de erro, é porque aconteceu alguma coisa, correto? Para não ter nenhuma dúvida de que a pasta foi carregada, eu vou entrar com esse comando aqui, ó, o view. Lembrando que esse view, o V, ele é maiúsculo. E vou colocar aqui dados, que é o nome que eu botei aqui. Eu poderia colocar, sei lá, Rodrigo. Poderia colocar, sei lá, qualquer outra coisa. A, B, C, D, enfim, isso vai da sua escolha, vai do seu workflow. Então, eu vou enviar dados, eu vou rodar esse comando e ele vai abrir a tabela em uma outra aba aqui. Só que ela tem um problema. Esta tabela ela não foi carregada adequadamente. Observa-se que os valores estão todos juntos, misturando números, letras e tudo mais, porque eu esqueci alguns argumentos importantes aqui. Eu preciso indicar primeiro aonde que terminam as colunas. Aí vemos claramente que são as vírgulas. Podemos indicar, por exemplo, que esses termos aqui de cima, eles são os títulos das colunas. Então temos mais algumas informações para acrescentar aqui nesta linha de comando. Então eu vou botar aqui vírgula para indicar um outro argumento que vai reger essa função read.table. A primeira vai ser essa header. Header é cabeçalho. Eu vou botar aqui true, verdadeiro. Ou posso colocar somente T, já é o suficiente. Esse comando é para identificar justamente isso daqui, ok? Aí o outro comando que eu vou rodar só isso. Eu vou rodar somente assim para ver como é que vocês ficam. Ctrl Enter uma vez, Ctrl Enter uma outra vez. Já melhorou. Aqui reconheceu isso daqui como o título da coluna. Mas eu ainda não separei as colunas. Vou separar agora. Com
esse outro argumento, que é o separador. Dependendo da forma que você salvar o CSV, você tem que tomar muito cuidado, porque no meu computador, os separadores de colunas, eles são vírgulas. Mas possivelmente para você, eles vão ser ponto vírgula. Então, é importante olhar os seus dados para saber o que de fato separa. Aqui no caso é vírgula, então eu vou colocar o separador de vírgula. E eu também vou botar um segundo argumento aqui, que é o separador de decimais. O que separa os números de décimos, centésimos e milésimos? E aqui no meu caso é ponto, mas pode ser que no seu caso seja vírgula. Bom, aí você tem que rodar e ver. Rodei aqui de novo. Agora sim temos uma tabela. Mas que tabela é essa? Permita me apresentar. Esta tabela ela contém dados de pessoas que caminharam, que fizeram uma rota de caminhada em diferentes dias de semana e em diferentes climas. E com isso, através de um podômetro, foram contabilizados números de passos em ritmo moderado, as milhas percorridas, né? E as quilocalorias consumidas. Isso só de olhar esta tabela aqui. Mas eu posso, por exemplo, utilizar outros comandos para conhecer melhor esses dados. Um comando bem interessante é esse summary, que é o sumário dos dados que temos. Ctrl Enter. E logo aqui embaixo, no console, observamos as colunas separadamente e alguns dados interessantes. Aqui já temos os valores mínimos, máximos, as médias, as medianas e os quartis, né? Primeiro e terceiro quartil, de todos esses dados que forem numéricos. Então temos o número de passos e todos esses outros aqui. Quando as colunas se apresentam somente caracteres, letras, eles são identificados aqui, porque todas essas três colunas estão em formato de texto. Tem um outro comando complementar a esse, que é o str. O str seria a estrutura desses dados que trazemos aqui. E aqui vou mostrar. E aqui é uma forma complementar, porque mostra também quais são as classes desses elementos que compõem esta tabela, essa tabela aqui. Observamos, por exemplo, que todos esses dados aqui, eles estão com esse int na frente, que são números inteiros, então eles não são números quebrados, eles não têm décimos, centésimos nem milésimos. E já esse dado aqui, maio, ele já tem dados quebrados, e por isso ele está apenas como numérico, mas não como inteiros. E todos esses aqui estão como caracteres. E aqui mostram alguns desses caracteres aqui, ó. Alguns desses termos em cada linha. No entanto, é importante destacar que essa média aqui, número de passos, ela é a média de todos esses valores, independente do dia de semana, independente do clima, independente de qualquer outro desses atributos aqui. E isso é uma coisa que você precisa ter em mente quando você vai resumir esses dados. Você provavelmente vai querer gerar uma tabela com média e desvio padrão para colocar ali no seu trabalho, no seu TCC ou no que seja. E agora eu vou trazer um comando aqui bem interessante. Bom, primeiro de tudo, as funções que eu vou executar agora, elas vão requerer aquele pacote do TidyWS. Eu tenho que apertar Ctrl Enter. Esse pacote já tem que estar instalado. Quem viu o vídeo já deve ter instalado já esses pacotes. Aí está carregando os pacotes.
tá no processo. Aí carregou todos eles e vai possibilitar resumir os dados de uma forma organizada. Para poder calcular as médias e o desvio padrões de uma forma mais inteligente, que eu consiga utilizar esses dados posteriormente. E eu vou entrar com esses comandos aqui, ó, com porcentagem, não demais, porcentagem. Isso aqui é o que chamam de pipe. E ele basicamente ele auxilia a gente a escrever menos linhas de comando, porque ele basicamente vai dando sequência a outras funções de forma consecutiva. Aí eu vou entrar com essa função aqui, summarize if, que é para desviar os dados. E esse if aqui é condicional. E qual vai ser a condição que eu vou colocar aqui? Vai ser que eu quero fazer os cálculos de médias e desvio padrões apenas dos dados numéricos, porque obviamente não tem como calcular nessas 3 outras colunas aqui. Dessa forma, eu vou aqui botar esse argumento aqui, is numeric, ok. No próximo, e eu vou colocar depois da vírgula as funções com esse comando fancy. Eu vou abrir os parênteses novamente e vou colocar quais as funções que eu quero calcular. Tem muitas outras que podemos incluir aqui. Podemos criar funções para colocar aqui. Mas, como o aquecimento, eu vou colocar aqui a média, que é o mean, e o SD, que é o de Standard Deviation, ou seja, desvio padrão. Ok? Só isso? Vamos ver se vai dar certo. Observe aqui, ó, nessas linhas aqui, vamos ignorar essas mensagens de aviso, porque elas falam de outras coisas não tão importantes, né? Que não afetaram nossos cálculos. E aqui mais uma vez foram aquelas mesmas médias e os seus respectivos desvios padrões, né? Que são, esse aqui, por exemplo, está bem alto, mas mais uma vez, eu ainda não separei por variável categórica. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. E como é que eu vou diferenciar isso? Eu vou, depois de dados, eu vou colocar aqui group by, ou seja, eu vou agrupar todos esses dados por uma variável categórica que eu elegi. Nesse caso aqui, eu acho que seria interessante fazermos um resumo por dia, para avaliarmos, por exemplo, qual dia da semana se tem uma maior ou menor gasto de caloria, maior distância percorrida, maior ou menor número de passos, etc, etc. Então eu vou colocar entre parênteses aqui, day, e eu vou colocar outro pipe aqui, e aqui está a tabela toda organizada aqui por dia da semana, sendo que F para sexta-feira, M de segunda, esse R aqui de quinta, esse S de sábado, esse T de terça, esse W de quarta, esse U de domingo. Aqui os dados foram organizados por ordem alfabética, mas eu posso estabelecer a ordem como da forma que eu quiser. Existem comandos para isso que eu posso mostrar posteriormente na live, caso desejarem. Enfim. O que dá para ver daqui é que existem valores, como por exemplo, aqui. Vamos ignorar esse X aqui. Esse X aqui são as unidades amostrais, não nos interessa. Mas aqui, por exemplo, na quarta-feira, houve um maior número de passos
em comparação a todos os outros. Isso só de olhar os números. Eu não estou nem olhando graficamente. E qual é uma forma interessante de ver como esses dados estão distribuídos, como vocês estão tendendo mais para um lado ou mais para o outro? Se eles estão em uma distribuição normal de repente ou não. Eu vou executar aqui um histograma. Um histograma, eu vou mostrar aqui um histograma só para vocês terem noção do que é. O histograma eu vou rodar com o comando hist. Isso faz histograma do quê? De dados. E vamos ver primeiro os dados, por exemplo, das milhas. Nós sabemos as médias de milhas por dia. Vamos ver como é que esses dados, em geral, eles estão distribuídos nesse gráfico. Então, este é o histograma que vocês estão vendo aqui. Este histograma, o que é o histograma? Ele divide os dados em intervalos, certo? Então aqui são os intervalos de milhas, então tipo entre 1 e 2, no caso seria 1 e 1,5, ou foram encontrados 5 números, que essa aqui é a frequência, no eixo Y é a frequência, 5 números entre 1 e 1,5, e assim sucessivamente. Sendo que o pico foi entre 2 e 2,5. Mas, mais uma vez, eu estou pegando todos os dados de milhas percorridas. O que eu posso fazer para resolver isso é gerar gráficos de histograma distintos. Então, o que eu irei fazer agora serão histogramas comparativos. Só que dentro disso daqui eu vou filtrar a informação. Como é que eu faço por filtro? Pense no filtro do Excel que você coloca, que tem aquelas setinhas e você escolhe exatamente a categoria que você quer. No R você pode fazer isso também. Eu tinha feito isso fazendo o group by aqui em cima e aqui embaixo eu vou utilizar colchetes para definir qual é a condição utilizada para obter isso daqui. E qual é a condição? Vou botar aqui dados. Vamos separar por o tipo do dia da semana. Porque aqui vão ser basicamente dois. O dia de semana, né, que é o dia útil, e os dias de finais de semana, que são restritos aos sábados e domingos. Então vou botar aqui dados. O cifrão aqui para indicar qual é a coluna que eu vou usar, né? Tanto que aqui eu coloco o cifrão, automaticamente todas as colunas vão aparecer aqui. Vou botar aqui daytype. Igual. Porque eu não quero apenas isso, eu quero uma parte daqui, uma fração disso. E eu vou colocar aqui a weekday. E seria os dias de semana nessa tabela que eu estou utilizando. E eu vou usar um comando bem parecido logo aqui embaixo. Só que em vez de weekday, eu vou colocar weekend. E aqui em cima, só que se eu rodar este e este, vão gerar gráficos separados. Eu queria um gráfico acima do outro. Para isso eu vou usar esse comando aqui que é o par. O par, ele é um comando utilizado para gerar gráficos no RBase e vai dar alguns parâmetros gráficos de enquadramento, né, de diagramação. Então quando eu boto par e coloco esse argumento aqui mfrow, eu indico quantas linhas e quantas colunas vão ser necessárias para organizar esses gráficos. Como só tem dois, eu quero ver um em cima do outro, então eu vou querer duas linhas e uma coluna. Para ter duas linhas e uma coluna, eu tenho que colocar 2 e depois 1.
E como é um dado cartesiano, eu tenho que colocar dois dados. E para colocar dois dados em argumento só, eu tenho que usar a função concatenar, que é representada apenas por C. Então, obrigatoriamente, nesse MFLow, eu tenho que botar um C, abro parênteses de novo, eu vou colocar número de linhas, vírgula, número de colunas. Certo? Então, vou rodar esse comando primeiro, e depois este, e depois este. E aqui temos os gráficos de histograma comparatório, os gráficos de histograma dos dias de semana para os finais de semana. E já observamos uma grande diferença de um número maior de valores, né? Um número maior de uma frequência maior, né? Uma ocorrência maior de valores entre 1,5 milha e 2 milhas e meia nos finais de semana, enquanto nos dias de semana valores mais altos são encontrados aqui. Podemos envelhezar um pouco mais esse histograma. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, eu posso padronizar eixo X para ter uma maior noção de comparação, porque aqui vai de 1 até 6, e aqui vai de 1 a 4 só. Então, eu posso colocar mais uma informação aqui do lado, que é esse Xdim, que seria o limite, os limites que eu vou traçar do eixo X. Aonde ele começa e aonde ele termina. E aqui ele vai começar no 0 e eu vou colocar aqui que vai terminar no 6. Eu vou fazer isso para os dois. Uma outra coisa que eu posso fazer é indicar dentro desse daqui qual é a média. Qual é o intercept da média. E para isso tem uma outra função que eu vou rodar aqui embaixo, que é a ABline. Que é o que vai dar uma linha, que no caso vai ser vertical, que eu estou indicando com esse B. E essa linha vai ser a média, que é o min, disso daqui, certo? Vou copiar e colar somente. Claro que isso aqui tem que estar entre parênteses, senão isso não vai dar certo, ok? Isso vai traçar uma linha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo também. Aqui é weekend. Eu poderia rodar uma linha após a outra, mas eu posso simplesmente selecionar todas essas linhas e apertar ou aqui no Run ou dar o Ctrl Enter. Ele vai rodar todas as linhas. Daí que eu vou melhorar isso daqui. Essa linha aqui tá preta. Eu posso ainda mudar a cor dessa linha, desse intercept aqui. Botar aqui desse lado aqui, ainda na linha do ABline, eu vou colocar isso daqui, ó. A cor, a cola da linha, vou botar aqui vermelho. Em inglês, obviamente, então vai ser red. E é bem legal que quando eu escrevo o nome da cor, entre aspas, o próprio RStudio já coloca a cor correspondente. Bem legal, né? Isso aqui é recente, as versões antigas não tinham isso. Acho que agora vai melhorar. Vou rodar de novo. Melhorou muito. Aqui que nós temos os dois gráficos com o eixo X de 0 a 6 e essa linha vermelha indicando exatamente aonde estaria a média. E claramente existe uma diferença entre os dias de semana e os finais de semana. Claro que nós podemos rodar outros gráficos que possam trazer melhor essa comparação, como por exemplo gráficos de barras, que são os barplots, os gráficos de boxplots. Podemos realizar testes de hipótese de média. Podemos realizar testes de hipóteses utilizando médias e as medidas de dispersão, né, como o teste T, por exemplo. Poderia ser perfeitamente utilizado aqui. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Portanto,
fique ligado. Não se esqueça de apertar o sininho para ativar as notificações. Se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos do Lente Objetiva. E se você está gostando do vídeo daqui, dá aquela curtida, dá aquela moral pra gente, para que continue trazendo conteúdo de qualidade para esse canal. E com isso, encerramos o segundo vídeo do workshop. Nós voltamos aqui com mais outro vídeo amanhã. Então será lançado religiosamente ao meio-dia. Lembrando que mais tarde tem live, tá? 8 da noite estamos aí on. E eu posto que vocês tenham... Eu imagino que vocês tenham muitas dúvidas e muitas curiosidades do que fazer com os seus dados. Então, cheguem juntos. Será a nossa primeira live, vai ser divertido. Espero vocês lá. Valeu, falou. Até a próxima.